Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre cursos de tecnologia, faculdade de tecnologia no Brasil. Assim, tem sido muito comum, ainda mais pela grande disponibilidade e a grande procura nos últimos tempos das pessoas ficarem com muita dúvida entre quais cursos de tecnologia escolher. Então a gente tem diversas opções hoje em dia, ainda mais com as faculdades particulares ofertando e criando mais cursos. Então, assim, a ideia de hoje é tentar ajudar um pouco para quem tá com dúvida, tentar desmistificar um pouco. E, e assim, meu nome é Célio, eu sou aluno da Unicamp, eu faço o curso de Sistemas de Informação e eu já tô indo pro terceiro ano do curso. E com toda a minha experiência, eu pensei em gravar um vídeo para tentar ajudar as pessoas, porque eh, há 2 anos atrás eu decidi trocar. Há 3 anos atrás, eu entrei em matemática, e aí, depois de um tempo, eu decidi trocar de curso. E assim, eu fiquei com muita dificuldade, assim, eh, pra decidir qual curso de tecnologia era o mais adequado para mim. Então, assim, a ideia justamente vai ser essa. Então, para auxiliar, eu fiz aqui uma planilha bem completinha, com os cursos de tecnologia que existem na Unicamp. Então, assim, eu sei que eu vou estar falando, unicamente da minha faculdade. Mas assim, eu vou tentar sempre tentar abordar ao máximo, assim, do que eu souber de outras faculdades. E por mais que seja só da Unicamp, eu sei que muitas coisas também vão servir para as faculdades, do Brasil. Então, enfim, vou aqui mostrar, compartilhar aqui a planilha. Então é o seguinte, eu escolhi os 4 cursos de tecnologia que existem na Unicamp, que é Sistemas de Informações, Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Engenharia de Computação. Esses 4 cursos, são o que a gente possui aqui, mas vão ser os mais famosos, assim, que vão ter nas faculdades no Brasil. Sei que existe também, sistemas para internet, alguma coisa do tipo, sei lá, tem tecnologia sei lá, tem muitos cursos, mas eu vou falar muita coisa aqui que também vai servir para esses cursos que eu não vou acabar citando. Então, assim, primeiro para explicar aqui a planilha, como ela vai funcionar, é o seguinte: aqui são siglas das matérias. Todas essas planilhas aqui eu importei direto do próprio site da Unicamp. Então, assim, aqui vão estar a sigla das matérias. Então, vai ter o link direto para elas e a, a carga horária, vai ter as bibliografias e tudo mais que precisa para a matéria. Aqui a carga horária. Então, é a carga horária durante o semestre. E aqui no terceiro quadrinho são os créditos. Para quem não sabe, créditos são o número de horas semanais que essa matéria ocupa. Então, aqui uma matéria de 6 créditos vai te fazer estar durante a aula 6 horas. E ao longo do semestre ela vai ocupar 90 horas no total. Aqui é o nome da matéria. E eu dividi as matérias em categorias. Então, por exemplo, aqui de sistema de informação tem essas 4 categorias aqui, que é de matemática, computação, programação, administração e outros. Aqui, por exemplo, de ciência da computação e engenharia, já tem mais opções. Então, então é isso. E aqui do lado eu sempre vou colocar as disciplinas eletivas, porque todos os cursos precisam ter, você precisa fazer matérias eletivas. Então, assim, começando primeiro para citar a duração de cada curso. Sistema de formação aqui, é, a gente tem a proposta de currículo para 4 anos, que são 8 semestres. TADS, que é Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pra, previsto para 7 semestres, que é 3 anos e meio. Só que esse último aqui, ele tem as matérias eletivas, só que aqui já é, se eu não me engano, ó, esse 919, tá aqui, ó, atividade de extensão e aqui o outro é atividades complementares. Então, assim, tecnicamente, você consegue fazer todo o curso em 3 anos, que é o que a maioria das pessoas fazem. E ciência da computação, aqui é previsto para 5 anos, são 10 semestres. Engenharia de computação também são 5 anos. Tá aqui, ó. São 5 anos, 10 semestres. Então,
Hum, a ideia vai ser falar de uma forma bem tranquila, falar como se bater um papo aqui mesmo, vai ser algo para tentar esclarecer você, porque quando eu fui tentar escolher esse curso, eu não tive tantas informações, eu não sabia muito bem onde procurar. Então, assim, a ideia realmente é bater um papo tranquilo e ver se você tá fazendo a escolha certa para você. Então, primeiramente, eu vou começar falando de TADS, que é o curso de menor duração. Então, enfim, esse curso, por ele ter uma duração menor, eu vejo ele como ideal para quem está entre duas situações. A primeira é: a pessoa já está no mercado de trabalho, ela já tem um emprego e coisa do tipo, e ela quer um diploma. Então, assim, vai ser o curso de menor duração, é um curso de tecnologia, é numa universidade boa aqui, né? Então, assim, ou para quem quer entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho, para quem às vezes, às vezes já tem algum conhecimento, ou até mesmo quem não sabe nada. É um cursinho para quem quer ir rápido de uma vez para trabalhar. Porque eu vejo muito esse pessoal de tardes, a partir do segundo ano é muito comum já alguns já conseguirem estágio, já começarem a trabalhar. Até porque esse é um curso noturno, então facilita bastante e é justamente para esse tipo de pessoa. Ele é um curso que, assim, tem muito pouca matéria de matemática, só tem duas aqui. Mas eu sei que existem aí de algumas faculdades que nem mesmo que não vai ter nenhuma. Ou às vezes eu vejo isso muito ocorre bastante em particular. As públicas eu ainda vejo que às vezes, igual aqui, ainda coloca uma ou outra matériazinha de matemática, mas particular eu vejo que realmente não costumam colocar nenhuma. Depende muito também. Mas como dá pra ver aqui, praticamente todas as matérias vão ser ou de computação ou programação. A gente tem três matérias só de administração, que é administração de empresas, que é no primeiro semestre, gestão de projetos. Eu coloquei como ADM, mas é uma matéria assim meio tranquilinha, e aqui é uma matéria de 2 créditos, empreendedorismo e inovação, então assim, no mais vai ser realmente só computação e programação. A gente tem aqui algumas categorias outras, que são algumas matérias mais aleatórias assim. Aqui é atividade de complementar, atividade de extensão que toda faculdade tem, que beleza. E aqui seminários, beleza. Então assim, é, a pessoa que entrar nesse curso, é como eu disse, o foco é ou a pessoa já trabalha e já sabe bastante de programação, ou a pessoa quer ir o mais rápido possível. Então, assim, a gente tem muitas matérias nesse quesito. Então, assim, por mais que seja um curso mais curto, eu vejo que ele é bem completinho em relação a isso. É, ele vai apresentar a maioria das áreas que a pessoa precisa conhecer antes de conseguir um trabalho, né? Então, assim, aqui ela aprende a programação 1 e 2, vai aprender as bases da computação, programação orientada a objetos 1 e 2, análise de sistemas de informação. ahn, então, assim, é uma matéria mais de modelagem, a gente vai aprender um pouco mais de interação com o cliente, a pensar num banco, a pensar num sistema como um todo. Então, a gente tem também programação para dispositivos móveis, que no Unicamp aprende Android. Tem web também, ó. Tem banco de dados 1 e 2. Tem web também aqui em algum lugar. Cadê web? Tem programação web. Então, assim, ela vai cobrir boa parte, assim, do que uma pessoa precisa saber, pelo menos do básico. E, assim, aqui, por exemplo, em banco, eu coloquei como computação a primeira, porque a gente aprende só a modelagem. E só no segundo que começa a programar de fato. Então, assim, você tem um semestre inteiro só de aprender modelagem, outro segundo depois só de programar. Então, assim, mais pra frente a gente vai ver ciência da computação, que isso ocorre em uma matéria só. Então, a pessoa aprende em um semestre, vê a modelagem, vê a programação. Então, assim, ó, aqui de fato vai ser um pouco mais focado nisso, de programação. Tem estrutura de dados 1 e 2, que é interessante. Então, assim, é de fato para esse tipo de público. E eu vejo também um diferencial é que esse curso ele não tem TCC. Então, assim, é, depende muito da faculdade.
Mas esses cursos que são maiores, geralmente vai ter um TCC, ou você vai ter que fazer uma iniciação, vai ter que fazer alguma atividade, assim, você vai ter que fazer algo grande. Mas já que, como é um curso tecnólogo, então você não precisa ter o... Não é tecnólogo, né? Não sei, é tecnologia, não sei o que que a pessoa se for. Acho que é tecnólogo. Então, assim, é uma grande vantagem sobre isso. Então, ó, no caso, falando justamente sobre isso, é, a pessoa pode escolher se ela quer fazer o TCC ou se ela faz o estágio. Só que assim, eu acho que 99,9% das pessoas, ou até mesmo 100%, vai escolher o estágio para não ter que fazer TCC. Porque justamente não é o objetivo desse curso ter essa pegada que precisaria de um TCC. Então assim, são poucos eletivos, são só 6 créditos aqui de outras matérias e os 12 créditos que seriam do estágio já. Então tem gente desde o segundo ano e já pegando estágio. Então é bem mais tranquilo em relação a isso. Então a pessoa, por exemplo, já faz os 6 créditos aqui no sexto semestre e no terceiro ano já tá trabalhando. Aí no outro, tipo, nesse ano já começa a trabalhar, ou no ano que vem. Então, tipo assim, a pessoa se forma realmente em 3 anos, na maioria das vezes. E agora falando do curso irmão dele, e eu digo irmão porque TADS e BSI são de um mesmo campus da Unicamp, que é o campus de Limeira. Não fica em Campinas, esses dois cursos. É um pouco estranho, porque deveria ficar no Instituto de Computação, mas não fica. E Ciência da Computação e Engenharia fica no campus de Campinas mesmo, que é o principal. Então, assim, esses dois cursos aí andam de mãos dadas. E, e é o seguinte, esse já é um curso que não vai ter a mesma pegada de TADS. Primeiramente que aqui na Unicamp esse curso ele é integral, ele não é oferecido à noite. E eu sei que na maioria dos lugares, sistema de informação ou é diurno, que é na parte. Acho que não é diurno, mas assim, que é oferecido no finalzinho da tarde até a noite, como ocorre, por exemplo, na UFMG, mas na maioria dos lugares também é noturno. Então, é, é um pouco diferente esse na Unicamp, mas isso impacta bastante coisa na vida do aluno, por quê? Porque enquanto o TADS já é um curso noturno e as pessoas já conseguem arrumar emprego, até mesmo desde o primeiro semestre você já pode estar trabalhando, não tem nenhum problema. Mas já sistema de formação não. Porque assim, se a gente olhar aqui o currículo, então assim, é um curso, ó, oito, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São 8 matérias aqui são 7, aqui são 8 de volta, aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis, três. Tem 7, mais 4 que é seletivo, então vai ser 8 também. Então assim, esses dois primeiros, esses 2 anos e meio aqui é muito cheio pra quem tá, para quem tá fazendo o curso seguindo essa proposta. Então, assim, a pessoa não vai conseguir fazer nada em questão de trabalho, porque não tem tempo. É um curso integral, tem muitas matérias, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, segundo lugar, é um curso que tem mais matérias de matemática. Não vai ser igual uma ciência da computação ou engenharia, mas assim, a gente vai ter aqui, ó, são dois, três, quatro, cinco, seis matérias. Então, assim, incomoda um pouco mais pra quem não gosta de matemática, para quem pensa que isso é um diferencial, se tiver muita matemática não quer fazer o curso. Então assim, pesa um pouco, mas assim, pela minha experiência, eu faço sistema de informação, eu fazia matemática antes. Eu fiz um ano de matemática na Unicamp mesmo e só troquei de curso. Então assim, eu vejo que essas matérias foram muito mais de boas do que seriam num curso ou de ciência da computação ou no curso de matemática mesmo. Até porque não é proposta, a gente tá fazendo um curso de tecnologia. Mas ainda assim são matérias de matemática que a pessoa vai ter que estudar, vai ter que se dedicar um pouco mais, porque muitas pessoas às vezes não gostam tanto. É, principalmente porque quem tá entrando em sistema de formação ou ADS é, tá querendo entrar para ser desenvolvedor, para ser um programador, entrar no mercado de trabalho.
Então não costuma ter tanto essa pegada. Mas assim, tudo que eu tô falando aqui é não levem como verdade absoluta. Então assim, às vezes você vai falar, não, eu quero entrar, eu quero ser programador, mas eu amo matemática, eu gosto disso, mas o que eu tô tentando dizer não é uma regra universal. É mais uma regra assim do que costuma acontecer, do que as pessoas que entram tendem a gostar. Então assim, é, só de você estar entrando no curso desse, você já vai estar tendo um direcionamento maior. Então, assim, às vezes se você gosta mais de matemática, os outros cursos que eu vou falar aqui talvez sejam mais interessantes para você. Simplesmente porque aqui a gente tem 6 matérias só. E 6 matérias é o que os ciências da computação tem no primeiro ano de matemática. Então, assim, não leve como verdade absoluta, mas entendo que você está direcionando o seu caminho de acordo com o que você vai fazer, de acordo com qual curso você vai entrar. E assim, aqui, as matérias de. Além de ter mais matérias de matemática, a gente tem mais matérias de administração também. E eu vejo que isso é algo muito recorrente nos cursos de sistema de informação. Porque, além de ter um pouco mais de matemática, é, eles costumam ter essa pegada um pouco de gestão, de administração, economia. Porque meio que a proposta do curso é de fato ser um meio do caminho entre TADS e ciência da computação. Porque é para ser esse meio do caminho, porque não quer ser um curso tão matemático, tão acadêmico, mas não quer uma praticidade tão grande de um curso de TADS. E às vezes, tipo, te dá alguma noção ali de administração, gestão, para você ir pensando um pouco mais nessa área. Que assim, muita gente que entra em tecnologia tem um interesse em, sei lá, em ter sua própria empresa, fundar sua startup, coisas do tipo. Mas assim, as matérias de computação e programação continuam praticamente as mesmas, só que a gente vai ter poucas diferenças na questão de programação e computação em relação a TADS, que eu até coloquei aqui, ó, eu fiz uma comparação entre as duas, e aqui assim, eu coloquei as matérias de amarelo, que são as comuns, então as- a parte de amarelo tem em cada um, então, por exemplo, cálculo 1, GA, programação 1, então beleza, essas são iguais. As verdes são as matérias que só tem BSI e não tem TADS. E a vermelha é que só tem TADS. Então, assim, se a gente olhar aqui as matérias verdes, então a gente tem Fundamento do Sistema de Informação, que é uma matéria própria desse curso, né? Até pelo nome que leva. Mas a gente aprende um pouco de programação, um pouco ali de Python e tal, que foi o direcionamento que o professor deu. Que lógica é matéria de matemática, aqui ADM, aqui é de computação, aqui de ADM, aqui de computação também, aqui de computação. Então, assim, você vê que aqui já tem essas duas matérias que são um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complexas. E faz sentido estar aqui em sistema de informação. Aqui de computação também, a ver com segurança. Aqui já é o TCC, que não existe no TADS. E esse aqui eu já falo dele, aqui matemática. E aqui matemática misturado com computação, que é uma parte de dados. Então, assim, o único que eu não falei foi esse azul, que assim, estágio em computação, em TADS, em teoria, ele é uma eletiva que a pessoa pode escolher. Escolhe o TCC ou o estágio, mas todo mundo vai escolher estágio. Então eu deixei aqui porque vai ser a mesma. Então tem nas duas. Então assim, e as que tem aqui em TADS é só estrutura de dados 2, resolução de problemas, essa matéria é meio aleatória. Outra matéria aleatória e computação gráfica. Então assim, as de programação mesmo é só estrutura de dados e computação. Mas aqui a gente vai ter inteligência artificial, multimídia, vai ter segurança, então assim, meio que as coisas ficam balanceadas. As matérias de programação e computação meio que são as mesmas. Então, o grande diferencial aqui de sistema de informação é ser um curso com 1 ano a mais de duração, vai ter o TCC, vai ser um pouco mais de matemática. E eu sei que, por exemplo, eu acho que na UFMG chega a ter, os alunos costumam ter até cálculo 2 ou cálculo 3. Então, assim, eles têm mais matérias mais pesadas ainda em sistema de informação. Então, assim,
Vai depender muito de qual faculdade você está entrando e vale a pena você pesquisar o, a grade, olhar as matérias e ver se está de acordo com o que você espera e com o que você se sente confortável. Já ciência da computação, aqui é o seguinte: existe um ciclo básico que os alunos fazem, que vai ser esse aqui, esse currículo pleno. Que até agora aqui, TADS e BSI, foram poucas matérias eletivas. Aqui só tem 16 créditos. Que assim, pode parecer muito, mas comparado a outros cursos, são bem pouco. TADS, por exemplo, só tem 6. E o resto já tá tudo pronto, a pessoa só tem que pegar as matérias obrigatórias. Aqui, ciência da computação, não. Aqui a gente tem esse curso básico, que só vão ter todas essas matérias. E assim, foi o que eu falei, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem 6 matérias já nesse ciclo básico. E aqui o curso mesmo vai ser definido pelo que o aluno vai seguir. Ele vai poder fazer todas as eletivas que ele quiser. Então ele vai poder traçar o caminho dele. Então aqui a gente vê, ó, são 4, 10, ó, 34, 38, 58, 78, 84 créditos eletivas. Então assim, o aluno vai definir o caminho dele. Ele que vai ver as eletivas, vai definir o caminho. Ah, eu quero ir mais para programação competitiva, eu quero ir para análise de dados, eu quero inteligência artificial. Então, assim, tem esse grande diferencial. E é um curso noturno, ciência da computação. Então, assim, são 5 anos, então é, a- o aluno vai gastar mais tempo, mas ele vai poder fazer estágio antes. Só que tem a desvantagem, se isso pode dizer, é que ele vai demorar um pouco mais para chegar no conhecimento de programação que esses dois cursos aqui talvez alcancem em 2 anos. Que assim, em 2 anos, o aluno aqui em BSI ou em TAD já viu muita programação. E aqui o aluno vai gastar tempo com as matérias de física, matérias de cálculo, álgebra linear, física experimental, tem que direito, economia para engenharia, administração para computação. Então, assim, ele vai demorar um tempinho, mas depois ele vai definir o caminho dele. O que eu vejo como positivo é que, assim, dependendo da área da computação, assim, por exemplo, inteligência artificial, deep learning, esse tipo de coisa, ou então análise de dados, ou então computação gráfica, são áreas que exigem muito conhecimento de matemática. E esse conhecimento que quem aprende na ciência da computação é valiosíssimo. Porque, por exemplo, análise de dados, a pessoa precisa manjar muito de estatística. Então, às vezes a pessoa já se interessa isso no começo, e ali nas eletivas, que ele vai fazer diversas aqui, ele vai lá, pega no Instituto de Matemática, pega as matérias de estatística, pega aqui a parte de dados, de inteligência artificial. Então, assim, já na computação gráfica tem outros focos. Então, assim, a pessoa, é, ela já vai ter a base. Agora, por exemplo, eu que faço sistema de informação e me interessei na área de inteligência artificial. Infelizmente, eu não tive essa base na faculdade. Não, a gente só foi até cálculo 1, tive GA, álgebra linear e tal, mas não é suficiente. Você precisa de uma matemática muito mais avançada, pelo menos até um cálculo 3 ali, precisa ter visto bastante coisa de álgebra linear, então assim, esse conhecimento me falta. Que o que a gente viu foi bem básico, mas o que cobra, o que é passado no curso de ciência da computação, ele já vai ter feito suas matérias, então é um esforço a menos. Então, enquanto eu que estou aqui no sistema de informação, além de todas as obrigatórias, eu tenho que ver por fora esse tipo de conteúdo, o que, de certa forma, pode te prejudicar, assim, não prejudicar, mas você vai ter que fazer um esforço muito maior para chegar no nível que você precisa. Então, é um curso que eu vejo mais voltado para a pessoa que está querendo ir para a área acadêmica, a pessoa assim se interessa pelas bases da computação. Assim, não é regra, como eu disse. Tem pessoas aqui no YouTube, ou tem pessoas que eu conheço que fizeram ou fazem ciência da computação e trabalham como desenvolvedor, trabalham como programador tranquilo em empresas. Mas assim, é algo que você está direcionando um pouco. Então, assim,
você vai ver muito mais coisa teórica, você vai ver muito mais matérias de computação básica, assim, sei lá, autômatos, compiladores, é, esse tipo de coisa. Então, talvez não, talvez você que pense, não, eu quero trabalhar o mais rápido possível, eu só quero aprender web, quero aprender os frameworks que eu preciso, quero aprender banco e tal. Então, assim, você precisa pensar nisso, porque você vai gastar muito tempo em coisas que talvez não te interessem. Ou às vezes você adora isso, você adoraria fazer uma iniciação científica, não se importa muito em entrar no mercado, tipo, depois de uns 3, 4 anos, que é o que provavelmente acontece aqui em ciência da computação. Então, isso já é interessante para você, porque dependendo de como você fizer o seu curso, você vai demorar até chegar no nível de programação que as pessoas aqui conseguiriam. E é claro que você sempre pode aprender isso por fora, você pode em 2 anos chegar no mesmo nível que as pessoas, mas eu fico pensando assim, você já tem que focar na faculdade. Você vai querer acelerar esse processo estudando por fora, talvez você fique muito sobrecarregado. E é o que eu tô dizendo. Pense no foco. Seu foco tem que ser terminar a faculdade. E é claro que você vai aprender por fora, mas pense em algo que vai te atrapalhar o menos possível para chegar no seu objetivo. Se seu objetivo é trabalhar rápido, faça um curso que te atrapalhe menos nisso. Que você vai aprender as matérias bonitinho, vai estudar por fora e tal. Mas esse aqui eu vejo mais como quem vai se interessar primeiro em fazer uma pesquisa, em, em vai dar matérias de monitoria, vai querer, vai estar estudando matemática, física. Então, assim, é um caminho diferente. Agora, engenharia de computação. É provavelmente o curso mais diferente dos três e que eu vejo que o foco desse difere bastante dos outros três. Então, assim, engenharia de computação. Eu vejo uma pessoa que quer fazer engenharia, que quer ser um engenheiro, é uma pessoa que gosta de construir suas próprias coisas, aprende para poder criar essas ferramentas, criar coisas. Não vejo tanto uma pessoa que se interessa pela área de desenvolvimento, pela área de programação. E é claro, não é regra, mas o curso de engenharia de computação, ele é focado em quê? Ele é um curso que mistura engenharia elétrica, ciência da computação e matemática. Então, assim, as matérias aqui de engenharia, ó, no ciclo básico aqui, o que que a pessoa vai ter? Diversas matérias de engenharia, ó, resistência de materiais, eletrônica aplicada, eletrônica básica, circuitos, muita matéria de física, ó, você vê da física de cinemática até física quântica, que é física 1 até física 4. Vai ver cálculo 1, 2, 3, IGA, álgebra linear. Então, assim, a pessoa vai ver pouca coisa de computação e programação. Então, assim, geralmente, eu fiz matérias com o pessoal da engenharia, então esse pessoal geralmente fica um pouco meio perdido na programação, porque muitos não entram com o propósito de ser programadores. Por mais que não entrando em computação, tá pensando em, sabe, mexer com eletrônica, mexer com circuitos, em criar suas próprias coisas, vai saber programar, mas aquilo que ele precisa para fazer as coisinhas dele. Só que aqui tem um diferencial, pelo menos no curso da Unicamp, que ela permite que o aluno escolha até 3 áreas. Mas meio que é só duas, mas tem 3 áreas. Então, aqui a primeira área, que é esse AA, que é o sistema de computação. Então, às vezes a pessoa fez o ciclo básico de engenharia, fez todas as matérias e percebeu que assim, eu gosto mais de programar, eu na verdade quero ser desenvolvedor. A pessoa não precisa trocar de curso porque essa parte aqui é basicamente todas as matérias são no Instituto de Computação, porque são de fato matérias de computação. Vai ter algumas coisas de engenharia aqui, então coloquei aqui engenharia de software e engenharia, mas que é computação. É, bastante matéria de computação, ó, compiladores, redes, interface homem-computador, sistemas computacionais, então assim, sistemas distribuídos. Então aqui, às vezes a pessoa mudou de foco, ela não precisa trocar de curso, ela só pega essa área aqui, até porque todas essas eletivas aqui, na 4, são as mesmas eletivas de ciência da computação, eu só copiei e colei, que são literalmente as mesmas matérias.
Então, assim, é uma coisa interessante caso a pessoa mude de foco. E beleza, que o resto é letiva normal. Só que ele tem essas duas áreas aqui, ó, que é a AB, que é Sistemas e Processos Industriais, que é o que eu já imagino uma pessoa que quer ser engenheira. Então aqui, todas as matérias, ó, que são esse A, são no Instituto da Engenharia Elétrica. Aqui são no MC, que é no Instituto de Computação. Então aqui é de fato matérias de engenharia. Eu não vou saber que cada uma faz, mas tem aqui a ementa de cada uma. Então, assim, processos digitais de sinais, métodos da engenharia elétrica. Aqui tem computação bastante, mas se você olhar a ementa, vai ser sempre algo, por mais que tenha a ver com computação, é direcionado para engenharia. Então, por exemplo, aqui, Laboratório de Programação de Software Básico. Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. Então, assim, esse tipo de coisa. Você aprende a computação, aprende esse tipo de coisa mais voltado para o ramo da engenharia, para quem trabalhar na indústria, para quem quer ser engenheiro. Então, assim, e aí, aqui já é um pouco mais flexível, porque as eletivas são. Beleza, aqui tem estágio, mas aqui é você que escolhe. Então, a pessoa define o que ela vai fazer. E esse AX aqui é literalmente a mesma coisa desse daqui, não encontrei nenhuma diferença. É as mesmas matérias, mesma eletiva, mesma descrição, mesmo tudo. Então, assim, então não encontrei uma diferença. Mas beleza. Então, assim, é, tudo que eu falei aqui, eu vou reiterar de novo. Não é regra, não é um conhecimento absoluto, mas se você tem algum objetivo, que seja ser um programador e desenvolvedor, que seja é, que seja ir para a área acadêmica, que seja ser um engenheiro, ir para a indústria, sei lá. Tente ver qual que é o seu principal objetivo, porque às vezes você vai entrar no curso de ciência da computação e vai perceber que você não gosta tanto de matemática, que você não gosta de física, você encheu o saco do curso, as matérias de computação você acha um saco e aí você vai pensar, poxa, eu deveria ter entrado, sei lá, em TADS, que aí eu já começava a trabalhar logo. Ou às vezes acontece o contrário, você acha que é um curso muito corrido, muito raso. Então, assim, na minha experiência hoje, eu vejo que, assim, eu senti muita falta de matérias de matemática porque eu gosto de matemática. Eu entrei no curso de matemática. Então, assim, é, por mais que eu tenha saído, isso, eu penso em fazer um vídeo no futuro explicando os motivos, mas, assim, isso foi por minha causa. Mas, ter entrado em sistema de informação, eu vejo que eu vou estar entrando no mercado de trabalho mais rápido do que eu entraria em ciência da computação. Porque o foco maior desse curso de sistema de informação foi eu aprender mais matérias de programação e coisa do tipo. Então, pro meu objetivo, beleza. O objetivo foi cumprido. E, e as coisas de matemática eu consigo correr atrás porque eu gosto, eu me interessa, eu consigo aprender sozinho, mas é, não vai ser o caso de todo mundo. Eu sei que tem colegas meus que odeiam matemática. E assim, as matérias de matemática eles sofreram bastante, mas preferem porque o sistema de informação é um curso em bacharelado. Então, assim, tem algumas pessoas que não gostam tanto pelo fato de ser tecnólogo. Não sei se é tecnólogo, mas é tecnologia o curso. Então, assim, se para você é algo que faz diferença você ter um certificado bacharelado ou de tecnologia, eu não sei o quanto as empresas ligam para isso. Eu imagino que não deve ligar para nada, só querem saber se você tem o certificado da área ou não. Mas as pessoas vão ter quem tá fazendo bacharelado vai sofrer um pouquinho por causa do TCC, né? Mas enfim, é, esse foi o papo e espero que tenha ajudado para quem tá vendo, para quem tem dúvida. E, e assim, a minha dica final é: pense na universidade que você quer entrar, o que você já passou, pegue a grade e analise. Olha as matérias, pesquisa no Google, pesquisa vídeo no YouTube de gente que entrou. Porque assim,
O maior problema de você entrar e não gostar do curso é que talvez você tenha que fazer vestibular de novo, ou tentar um processo de transferência interna que é muito difícil. Então, assim, pense de uma forma inteligente, pense no que você quer fazer. Porque muitas vezes, muitas pessoas entram, por exemplo, em ciência da computação e não gostam tanto de matemática, ficam lá sofrendo e tal, sendo que queria aprender a programar, ou, ou qualquer outros casos aí, de gente que entra em curso e às vezes se arrepende. Então, pense de forma inteligente. No mais é isso. Agradeço a quem assistiu e espero que tenha sido importante pra você. Até mais. Agradeço a todos.